Olá pessoal, seguindo a mesma linha do vídeo anterior, onde eu falei sobre Atanásio e sua interpretação um tanto exótica, né, sobre Gênesis 6 de 1 a 4, ao invés de anjos ele interpretava como linhagem de Sete, e pela sua importância, né, sua influência, deu início assim a essa propagação com mais intensidade dessa interpretação. E hoje eu vou seguir eu vou seguir na linha de dois outros escritores da patrística, né, que foi citado no vídeo anterior de Atanásio. Inclusive, né, eu até lamento, né, que muitos professores, em geral, né, que ficam propagando essa tradição, que, como eu mostrei em outro vídeo, né, tem tudo a ver com o gnosticismo setiano, que vem desde praticamente um século antes de Cristo, né? E um tipo de veneração, adoração a Sete. E com Atanásio também teve um grande impulso, né? E no vídeo que eu citei Atanásio, eu citei dois outros escritores que eu vou tratar hoje aqui, que no caso é Eusébio de Emesa e Efrem da Síria, ou Efrem o Sírio. Eu vou discorrer sobre a interpretação também que eles propagaram, né? Seguindo a mesma linha de Atanásio, uma tradição setita para Gênesis 6, de 1 a 4. Que ali evidentemente se trata de anjos, né? E vocês vão observar aqui, né? Praticamente eles se baseiam em lendas, né? Alguma tradição oral. E vocês vão observar muito bem isso aqui na leitura que eu vou fazer. Antes de prosseguir, né, eu vou deixar avisado que eu vou seguir o mesmo estudo desse livro, né, publicado pela Abril, Os Filhos de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4. Análise e história da exegese, né? O autor é Jaap Dodens. Deixei embaixo, para ficar mais claro. Ele traz muitos dados interessantes que eu vou ler para vocês aqui agora. Aí vocês vão observar, como eu disse, né, como é frágil, né, essa interpretação setita, como é forçada essa interpretação setita, né? É lamentável, né, que é digno de, assim, é um ensino típico propagado por pessoas que não foram atrás, não pesquisaram, né? Então vocês vão observar e vão tirar suas próprias conclusões, né? Eu vou começar com Eusébio de Emesa, que ele nasceu por volta do ano 300 e faleceu por volta de 359. Eusébio de Emesa, ele teve como professores Eusébio de Cesareia e Patrófilo de Citópolis, quando ele estudou na Cesareia, na Palestina. Em 340, em Antioquia, já um renomado exegeta e orador, no sínodo de 341, na própria Antioquia, ele foi nomeado sucessor de Atanásio, que tinha sido deposto. No entanto, ele declinou do cargo, sendo feito depois, né, bispo da pequena cidade de Emesa, na Fenícia. Mais tarde, devido ao seu alto conhecimento de matemática e astrologia, ele foi acusado pelo seu próprio rebanho, né, da prática de feitiçaria, o que o levou a renunciar e terminou seus dias dedicado aos seus estudos, né, em Antioquia. Aí eu vou citar aqui
uma obra de Eusébio de Emesa. E eu vou seguir, para mostrar para vocês, eu peguei aqui onde se encontra na patrologia, né, grega, obra de Eusébio de Emesa. Quem quiser depois pesquisar sobre, vocês param o vídeo, podem. E aqui ele vai tratar na parte de Gênesis 4, versículo 26, que seria aqui, essa linha. Vocês podem observar, está em latim e o grego, o texto grego depois. É o texto que eu vou citar e mais alguma explicação tirada daquele livro que eu mostrei para vocês agora. Bom, antes de 1980, os fragmentos do comentário de Eusébio de Emesa sobre Gênesis eram conhecidos principalmente de manuscritos catenas e de um comentário de Procópio de Gaza. Mas no mesmo ano, uma tradução armênia antiga, recentemente descoberta do seu comentário, foi publicada. A passagem expondo Gênesis 4:26 traz o seguinte, é o que eu mostrei para vocês agora, que está em latim e grego. Ele diz, em hebraico não diz isto, mas, veja bem, em hebraico, ele diz, não, em hebraico não diz isto, mas este, no caso Enos, esperava ser chamado com o nome do Senhor Deus. Isso significa ser chamado Filho de Deus e Deus, porque os descendentes de Sete se tornaram os justos. Daí a Escritura diz mais tarde, em consistência consigo mesma, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Isso significa os justos, porque não havia mistura dos filhos de Sete com os de Caim. Aí vem o estudo daquele livro. Da mesma forma que a exegese de Atanásio, esse fragmento também combina a compreensão da voz passiva de epikelestai. Eu sempre confundo. Epikalestai. Se essa palavra é grega, eu não sou mestre em grego, quem for vai... Eu vou repetir a frase aqui. Da mesma forma que a exegese de Atanásio, esse fragmento também combina a compreensão da voz passiva de epikalestai, em Gênesis 4:26, que no caso é da Septuaginta, né? Com a interpretação dos filhos de Deus como referindo-se aos setitas em Gênesis 6, 1-4. O autor parafraseia Gênesis 4:26 de tal forma que Sete foi chamado tanto de Deus quanto de Filho de Deus. Olha que coisa. Curiosamente, essa interpretação de setita dos filhos de Deus de Gênesis 6, 1-4, com base na explicação de Gênesis 4:26, de uma forma que Sete esperava ser chamado pelo nome de Deus, é encontrada também nas obras de seus contemporâneos Atanásio e Efrem. Vocês veem, né? Que situação estranha, né? Que situação estranha. Agora eu vou citar o outro escritor. Se trata de Efrem o Sírio. Efrem nasceu em Nizib, na Síria, atual Nusaybin, na Turquia, fronteira com a Síria. Ele educou-se com o bispo Tiago, nascido em 303, falecido em 338. A data que ele estudou. Ele se educou com o bispo Tiago do ano 303 até 338. Esse Tiago foi o primeiro bispo da cidade, que inclusive participou do concílio de Nicéia no ano 325. Há controvérsias sobre se Efrem teria sido de fato um monge. Certo é que sempre foi um diácono exemplar, um servo de todos, por amor a Deus. Tendo prosseguido nas suas atividades de ensinamento,
unidas à composição de muitos escritos exegéticos, catequéticos e hinos em siríaco. Sua exuberância poética era tão grande e tal o gosto dos sírios pela poesia, que muitas homilias foram compostas em versos. Aqui eu vou passar para o relato daquela obra sobre Efrém da Síria, sobre os filhos de Deus. Efrém, ele nasceu em 306, faleceu em 373. O inógrafo e teólogo Efrém, o sírio, menciona os filhos de Deus na narrativa de Gênesis 6 e 1:4 como castos, que de repente se renderam ao pecado, e um de seus hinos sobre o nascimento de Cristo. Da mesma forma, ele menciona Sete, Enos e Cainã, que foram chamados filhos de Deus. Em seus hinos sobre o paraíso, ele descreve poeticamente os cainitas como aqueles que viviam nos territórios mais baixos, longe do paraíso, e os setitas como aqueles que viviam na encosta de uma montanha, ainda perto da cerca do paraíso. Esses setitas foram chamados filhos de Deus e desceram para tomar as filhas de Caim como esposas. A mesma linha de pensamento sobre as filhas de Caim que seduzem os setitas é encontrada em seu comentário ao Gênesis. No comentário de Efrém, a explicação de Gênesis 6 e 1:4 forma uma unidade coerente com os capítulos anteriores. De acordo com Efrém, em seu comentário sobre Gênesis 4, 23 até 24, a maldição sobre Caim entraria em vigor somente após a 7ª geração. De fato, como Efrém explica, após a 7ª geração, a maldição teve seu efeito em que apenas meninas nasceram para os cainitas. Olha que interessante. Eu vou repetir. De fato, como Efrém explica, após a 7ª geração, a maldição teve seu efeito em que apenas meninas nasceram para os cainitas, o que significava que a tribo cainita morreria, seria extinta, só tinha mulher. Efrém vê essa conclusão confirmada por Gênesis 6:1, implicando que os homens em Gênesis 6:1 pertencem aos cainitas. Portanto, os cainitas deliberadamente tornaram suas filhas atraentes para os filhos de Sete, com o propósito de assegurar a continuidade da existência de seu povo, e de tal forma contornar por astúcia o castigo sobre Caim, a maldição sobre Caim, né? Misturando-se com os setitas, os cainitas esperavam receber a graça em vez de condenação predestinada. Até então, observa Efrém, os setitas não estavam dispostos a ter contato com os cainitas. Por isso, olha que interessante, Lameque matou Caim e um dos filhos de Caim, a fim de remover a principal barreira entre os dois povos. O plano deu certo, ajudado pela carne de animais que ofereciam como alimento aos setitas e pela música que tocavam para eles. Subsequentemente, os filhos de Sete se mudaram de seu país elevado para descer à casa das donzelas cainitas. Efrém chama os setitas de filhos de Deus, de maneira semelhante a seus contemporâneos Eusébio de Emesa e Atanásio, como eu já disse, com a ajuda da tradução de Gênesis 4:26, que ele interpretou como falando de Sete, como alguém que esperava ser chamado pelo nome do Senhor, depois que Enos nasceu. Efrém, portanto, interpreta o verbo chamar nesse versículo como uma voz passiva, provavelmente com base em sua leitura da Septuaginta, pois é difícil ver como esse entendimento poderia ser derivado de uma tradução siríaca. Curiosamente, Efrém lê a expressão filhos de Deus em Gênesis 6:2 como filhos dos deuses, observe o plural, e os identifica como filhos de Sete. No entanto, em seu comentário sobre Gênesis 6:4, ele interpreta alternativamente os filhos de Deus como juízes que descem para se casar com as filhas dos homens. Essa interpretação alternativa
com indubitável influência exegética judaica, não está totalmente incorporada em sua exegese, porque ele continua chamando esses juízes de setitas. Efrem não fornece nenhum esclarecimento sobre a proveniência da palavra juízes. Ele explica que os gigantes eram mais altos que os cainitas, porque os cainitas eram de estatura menor e mais fraca que os setitas. Assim, ele fornece uma explicação racional sem qualquer referência mitológica. Esses gigantes eram apenas relativamente gigantes quando comparados aos cainitas menores. Em suma, pode-se dizer que, nas obras de Efrem, a interpretação setita é favorecida. Nenhuma rejeição da interpretação dos anjos é encontrada. A interpretação dos poderosos é apenas tocada. Resvalada, né, no caso. Então vocês veem que de onde provém essa tradição setita, né? Do Gênesis 6, de 1 a 4, onde evidentemente são anjos, não tem como. E vocês veem aliás, eu fico pensando comigo, né? Será que essas pessoas que propagam essa tradição, será que eles já estudaram isso? E olha que eu tenho muito mais coisa para mostrar, hein? Com relação aos gnósticos setianos. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, a leitura. E qualquer coisa, vocês podem reclamar aqui nos comentários. E ao longo do tempo eu vou tentar trazer mais informação, né? Esses dois escritores aqui, depois eu vou ser obrigado a encaixar no próximo vídeo falando do livro de Enoque na patrística, né? Vou fazer só uma tomada rápida. Mas eu preferi fazer esse vídeo assim, como no vídeo anterior sobre Atanásio, para chamar mais atenção, né? Da fragilidade dessa tradição setita. Tudo baseado em contos, lendas, alguma tradição oral. Muito frágil, né? Muito frágil. Então ficamos aqui por enquanto. Até mais, pessoal.